Sorry I kept you waiting forever and a day. But now we're out here together with nothing standing in our way. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Então pessoal, dando continuidade aqui à sequência dos vídeos, vamos considerar a segunda situação em que a velocidade está constante. Ok, vamos considerar, por exemplo, um móvel que esteja com uma velocidade constante de 30 metros por segundo. Essa seria a sua velocidade, um exemplo. O que significa um móvel estar? Deixa eu pegar aqui no laser. Um móvel está a 30 metros por segundo. Quer dizer que a cada segundo ele anda o quê? 30 metros. Então, se a gente considerar a situação anterior lá, da nossa bolinha, nós vamos perceber que se ela está com essa velocidade, passados 1 segundo, ela vai ter andado quanto? 30 metros. Passado 2 segundos, só se ela anda 1 segundo. Se ela anda 30 metros em 1 segundo, em 2 segundos ela vai andar 2 vezes 30, 60. Em 3 segundos, 3 vezes 30, 90. Tranquilo? Então, a partir desse caso aqui, simples, em que a velocidade está constante, nós podemos identificar o que é velocidade. A velocidade ela indica a quantidade de espaço que varia com o tempo. É a variação da posição com o tempo. Que nesse caso aqui está constante, só para facilitar a visualização. Mas nem sempre a velocidade é constante. Mas em geral, velocidade, variação de espaço com o tempo. Agora, aproveitando aqui a situação em que ela está constante, eu já posso tratar do quê? Do movimento uniforme. O que é o movimento uniforme? É um movimento em que a velocidade está constante. Essa é a característica do movimento uniforme. E a partir daí eu posso tratar de alguns gráficos. O gráfico da posição e o gráfico da velocidade. Como fica o gráfico da posição no movimento em que a velocidade está constante, ou seja, no movimento uniforme? Para fazer o gráfico da posição, eu preciso saber como a posição varia com o tempo, para só então fazer o gráfico. Nesse caso aqui, é fácil perceber como a posição varia com o tempo. A posição, ele não anda 30 metros em cada segundo? Então, em 2 segundos, ele vai andar 2 vezes 30, ou seja, 2 vezes a velocidade. Em 3 segundos, 3 vezes a velocidade, 90. Então, a posição, o espaço em função do tempo, que é esse espaço aqui, ele é igual à velocidade vezes o tempo. E isso aqui é o que? Isso aqui é o espaço inicial, que nesse caso é 0. Então não precisei adicionar nas contas. Mas se ele já tivesse começado de 30 aqui, então em 1 segundo ele não estaria em 30. Estaria em 30 mais 30. Em 2 segundos seria 2 vezes 30, 60, mais 30, se aqui fosse 30. Então aqui já seria 90. Por isso esse espaço inicial aqui. Então o espaço em função do tempo, esse espaço aqui em um tempo qualquer, ele é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Tá, se eu comparar isso aqui com a equação com a função afim, a função do primeiro grau em x, espaço inicial não é constante? O espaço inicial é constante, igual a 0. Eu vou chamar de b. A velocidade, ela também é constante. Então, se eu chamar ela de a, e o tempo está variando, o tempo está mudando. Eu vou chamar de x, é uma variável independente. O tempo independe de qualquer outra grandeza aqui. Então eu chamei de x. Se eu chamar esse espaço em função do tempo aqui, que depende do tempo, para cada tempo eu tenho um espaço diferente, eu vou chamar de f de x, que depende de x. Então percebo que o espaço em função do tempo, ou seja, a posição em função do tempo, ela se comporta como uma função afim, uma função do primeiro grau em t. É de se esperar que o gráfico do espaço em função do tempo também tenha a mesma forma de uma função afim. Perceba que nesse caso aqui você tem o seu b, que seria aqui o espaço inicial, é o espaço onde o tempo é 0. Por isso que é o espaço em que a reta, o gráfico do espaço em função do tempo, corta o eixo y, que esse é o eixo do espaço aqui. Por quê? Porque quando o tempo é igual a 0, eu vou ter esse espaço inicial, que nesse caso é 0. Então o gráfico para esse caso aqui seria assim, começando no 0. Tá? Mas como nem sempre é 0, então eu coloquei aqui em algum valor acima de 0. Mas poderia ser negativo também, sem nenhum problema. Eu quero que você entenda que as propriedades
desse gráfico do espaço em função do tempo são as mesmas propriedades de uma função afim. Ok? Isso aqui eu chamo de função horária da posição. Essa é a função horária da posição. Como fica o gráfico da velocidade em função do tempo? Bom, para fazer o gráfico da velocidade em função do tempo, basta saber como é que a velocidade se comporta. Como é que a velocidade varia em função do tempo? Não, ela não varia, ela é constante. Então o gráfico da velocidade em função do tempo vai ficar uma reta horizontal aqui constante no valor da velocidade. E ela ficou constante, eu coloquei até esse tempo aqui, que é o tempo em que eu paro de fazer minha análise. Ou seja, o tempo final. Ou seja, até esse tempo aqui ela estava constante. Mas se ela continuar constante em outro tempo final que você queira analisar, você pode estender isso aqui. Tá? Então, velocidade constante, uma inclinação aqui, ó, igual a zero. Inclinação igual a zero. E o gráfico da aceleração em função do tempo. A aceleração nesse caso é zero. Você vai entender por que mais tarde. Então seria igual a esse gráfico, só que com essa reta aqui embaixo. Lembrando que esse caso, o caso anterior em que a posição era constante, é um caso particular desse caso aqui, ó. Um caso onde a velocidade é zero. Se você zerar aqui, esse caso aqui, colocar um zero aqui, então esse termo aqui some. E vai sobrar aqui só o espaço inicial. Então o espaço em função do tempo eu teria uma reta aqui horizontal, ó, que era a situação anterior em que a posição era constante. E se a velocidade é zero, essa reta aqui, ela cairia para o valor zero aqui. Só para a gente entender melhor. Eu queria agora fazer algumas considerações sobre esses dois gráficos aqui. Isso para o movimento uniforme. O gráfico da posição em função do tempo e o gráfico da velocidade em função do tempo. Primeiro o gráfico da posição. Lembrando para o movimento uniforme. Está aqui o gráfico da posição, já entendemos por quê. Pessoal, olha, preste atenção numa coisa aqui. Esse comprimento aqui daqui para cá, que é a mesma coisa daqui para cá, indica a variação de espaço, certo? Ok. E esse comprimento aqui daqui para cá indica o intervalo de tempo, essa variação de tempo. Então eu posso pegar essa variação de tempo e transladar para cá. Ó. Essa distância daqui até aqui é igual a essa. Então eu posso colocar aqui. E a variação de espaço, ó, está aqui. Por que eu trouxe para cá? Porque eu posso formar uma figura geométrica aqui, um triângulo. E o porquê desse triângulo aqui? Vamos entender por quê. Lembrando que, colocando ele maior aqui, você tem um triângulo. Aqui você tem, ó, a inclinação da reta do gráfico. E nesse triângulo aqui, ó, o cateto oposto a esse ângulo aqui e o cateto adjacente a esse ângulo aqui. Pessoal, lembrando lá de trigonometria, a tangente de um ângulo não é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente? E o cateto oposto a esse ângulo, ó, quem é? Variação de espaço. E o cateto adjacente? Variação de tempo. Então, ó, tangente do ângulo é igual a variação de espaço sobre a variação de tempo. Só que variação de espaço sobre variação de tempo é velocidade. A gente já viu que velocidade ela indica a quantidade de espaço que varia para um determinado intervalo de tempo. Então isso aqui é o conceito de velocidade. Nesse caso aqui é constante, mas isso aqui seria uma definição geral de velocidade. Isso é uma velocidade média. Então dá para perceber que a tangente do ângulo, ou seja, a inclinação desse ângulo aqui, dessa reta aqui, ela está relacionada com a velocidade. Ó. A tangente desse ângulo é igual à velocidade. Isso era de se esperar, por quê? Porque se a velocidade no movimento uniforme se comporta como uma função afim, então o A, que faz o V que faz o papel do A na função afim, né? Ele está relacionado, tem que estar relacionado à inclinação. Porque o A na minha função afim, quando ele era positivo, a inclinação era positiva. Quando era negativo, a inclinação negativa. Então, isso é justificado por essa relação aqui, ó. Velocidade é sempre igual a tangente dessa inclinação aqui. Nesse caso aqui, a inclinação está constante, por quê? Porque a velocidade está constante. Inclinação constante, velocidade constante. Se essa inclinação ficar variando aqui, é porque a velocidade varia. Isso a gente vai definir mais tarde. Por enquanto, entenda só isso aqui, a tangente do ângulo. E isso aqui é a grandeza que corresponde ao A
na equação do primeiro grau. A gente já viu isso, que a velocidade ela indica o A da minha equação do primeiro grau, a função do primeiro grau, melhor dizendo. Vamos analisar agora o gráfico da velocidade em função do tempo no movimento uniforme. Já vimos que o gráfico é dessa forma aqui. Pessoal, olha, que figura geométrica é possível observar aqui nesse gráfico? Isso é um retângulo. Qual é a área dessa figura geométrica aqui? Isso é um retângulo, então a área dessa figura geométrica seria base vezes altura, sendo que a base é um intervalo de tempo. E a altura é a velocidade, o valor da velocidade é a altura. Ó. Então a área é base vezes altura, que é variação de tempo vezes velocidade. Só que variação de tempo vezes velocidade, lembrando da definição de velocidade, né? Velocidade é igual variação de espaço sobre o intervalo de tempo. Então aqui eu multipliquei os dois lados por ΔT e você tem essa relação aqui, ou seja, a área ela é igual ao que? A variação de espaço que o móvel percorreu até esse intervalo de tempo t. Pessoal, essa propriedade aqui, que é uma propriedade do gráfico da velocidade em função do tempo, ela foi demonstrada a partir do exemplo do movimento uniforme. Mas ela pode ser utilizada para qualquer gráfico da velocidade em função do tempo. Então, se você tem lá um movimento qualquer, em que o gráfico da velocidade em função do tempo forma um triângulo aqui até um tempo t, a variação de espaço desse intervalo de tempo ela é igual à área desse triângulo. Se formar um trapézio ou qualquer outra figura geométrica, se você conseguir calcular a área, você calcula a variação de espaço que o móvel percorreu até esse intervalo de tempo t. Por exemplo, se a área aqui fosse um triângulo, vamos supor que tenha sido um triângulo aqui. Vou pegar uma caneta só para a gente visualizar melhor. Um triângulo dessa forma aqui. Então, qual é a área desse triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Isso indicaria a variação de espaço, sim. Por quê? Perceba que esse triângulo aqui, ó, é metade desse retângulo aqui. Por isso, ó, que a fórmula vai dar no mesmo. Ó. A área da base seria base vezes altura dividido por 2. Ou seja, a variação de espaço, se o gráfico fosse um triângulo aqui, seria metade da variação de espaço que se ele fosse um gráfico. Essa é a interpretação que a gente pode dar para isso. Então esse vídeo eu vou deixar por aqui. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações, pessoal. Compartilha, comenta, deixa aí nos comentários se você gostou dessa aula. Se não entendeu, assiste novamente. Copie as informações no seu caderno. E é isso aí, pessoal. Até mais. Valeu!